Ei, queridos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Vamos para um novo livro, uma nova leitura. Novo livro, nova leitura. Vamos ler esse livro do Jim Collins, que é Empresas Feitas para Vencer. Eu nunca li esse livro, vou ler junto com vocês. E me parece que a maior empresa que nós temos para vencer, né, que seja a maior empresa em potencial para vencer, somos nós mesmos. Né? Esse é o lugar que realmente as coisas vão começar a prosperar e dar certo. Né? Essa sua própria existência, né? Esse empreendedorismo vivo e puro, não for gerenciado de uma forma adequada, isso é um problema. Né? Então, vamos ver o que esse rapaz aqui, ó, cara ávido, uma cara ávida. Ih, meu computador deu uma travadinha aqui. Vamos ver. Deu uma travada. Espera aí. Vamos abrir aqui de novo. Seja bem-vinda, Edna. Então, abrir. Vocês estão vendo aí o PDF? Estão conseguindo enxergar aí? Estou. É uma leitura, eu não sei como é que nós vamos fazer, porque são 300 páginas. Uma leitura mais densa. Vou lá os agradecimentos. Vamos ver o prefácio. Bora lá. Então, enquanto eu terminava esse manuscrito, decidi subir uma trilha íngreme e rochosa no Eldorado Spring Canyon. Fica bem no sul de minha casa, no Colorado. Estava parado lá em cima, em um dos meus pontos de observações prediletos diante de uma vista na parte mais alta da paisagem, ainda recoberta por uma camada de neve que envolve o inverno, quando uma dúvida estranha surgiu em minha mente. Quanto dinheiro alguém teria que me pagar para não publicar o livro Empresas Feitas para Vencer? Quanto teria que pagar para não publicar? Foi uma experiência mental interessante, tendo em vista o fato de que eu acabara de passar nos últimos 5 anos trabalhando no projeto de pesquisa e escrevendo este livro. Não que houvesse algum valor que pudesse me induzir e enterrá-lo, mas no momento em que cruzei o limite das centenas de milhares de dólares, era hora de fazer o caminho de volta. Nem tudo isso conseguia me convencer a abandonar o projeto. No fundo, sou como um professor e, como tal, é impossível não dividir o que aprendemos com tantos alunos mundo afora. E é dentro desse espírito de aprendizado e de ensinamento que estou trazendo à luz este trabalho. Interessante isso, né? Partilha. Após me esconder durante vários meses, como eremita, no que chamo de modo monge, eu adoraria ouvir a opinião das pessoas sobre o que dá certo e o que não dá certo para elas. Espero que vocês encontrem muitas informações valiosas nessas páginas, compreendam aplicar e se comprometam a aplicar o que aprenderem em tudo o que fizerem.
Se não em suas empresas, pelo menos em seu trabalho na área social. E, se não nele, pelo menos na sua própria vida. Pegaram? Ah, bingo! É isso aí. Você é a maior empresa. Você é a maior empresa que existe aqui, na face da Terra. Certo? Estamos aí? Deixa eu ver. Vocês não caíram, não, né? Estão comigo aqui. Não, estou aqui. Tá. Está me ouvindo? Ouvindo. Então, vamos lá. Vamos começar essa leitura. O bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Né? Por quê? Porque não preza pela excelência. Né? Tem que prezar sempre pela excelência. É isso que torna a morte tão difícil, a curiosidade não satisfeita. Curiosidade não satisfeita. Bernie Mac. O bom é inimigo do ótimo. Esta é uma das razões chaves para explicar por que existem tantas coisas que se tornam excelentes. Tão poucas coisas que se tornam excelentes. Não temos ótimas escolas, principalmente porque temos boas escolas. Não temos um governo excelente, sobretudo porque temos bons governos. Poucas pessoas levam vidas ótimas, em grande parte porque é tão fácil construir uma vida boa que a maioria das empresas jamais se tornam excelentes porque já é suficiente ser boa. Esse é um principal problema. Vou guardar. Essa questão se tornou clara para mim de maneira contundente em 1996, quando eu jantava com um grupo de líderes pensadores reunidos para uma discussão sobre o desempenho organizacional. Seja bem-vindo, esse liderou. Ainda não. Seja bem-vindo, André. Bem-vindo, irmão. Então, quando eu já estava com um grupo de pensadores reunidos para uma discussão sobre desempenho organizacional, vi o diretor responsável pela gerência do escritório de São Francisco da empresa da consultoria McKinsey Company debruçou-se na mesa e confidenciou com quem não quer nada, como quem não quer nada. Sabe, Jim? Precisa fechar aí o microfone. Vocês estão com o microfone aberto, por favor. Sabe, Jim, todos aqui adoram o livro Feitas para Durar. Você, seu coautor, fizeram um trabalho fantástico de pesquisa e texto, mas, infelizmente, ele é um livro sem nenhuma utilidade. Curioso, pedi a ele que me explicasse melhor. As empresas sobre as quais você escreveu sempre foram, em sua maioria, excelentes, afirmou. Eles nunca foram boas empresas que tiveram de se transformar em excelentes. Houve fundadores como David George que moldaram nessas organizações a característica de excelência desde o início. E a vasta maioria das empresas que um dia acorda no meio do caminho e percebe que é boa, mas não excelente, como faremos com ela? Tem um gráfico aqui que ele traz. Está virado, nós não vamos conseguir ver isso aqui agora. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu consigo, consigo virar. Pronto, ó. Consegue, a gente não quer. Então, está aqui, ó. Estudo da transição de empresas boas para empresas excelentes. Ponto de transição. Taxa média com cada empresa se posiciona no ponto 1 da data de transição. Em a base do mercado, período em anos em relação à data de transição. 15 anos, ponto de transição. E mais 15 anos para vencer a partir dessa transição. Eu acho que é isso. Vamos ver. Aberto o microfone, velho.
Agora, vamos... Opa. Aí. Bora lá. Hoje compreendo... Sim. Bora lá. Hoje compreendo que Meher, para impressionar, exagerava ao considerar o livro inútil. No entanto, estava correto sob observação de que as empresas realmente excelentes, em sua maioria, sempre foram excelentes. E que a grande maioria das empresas boas permanecem assim, ou seja, boas, mas não excelentes. Na verdade, o comentário de Meher acabou sendo um presente de valor inestimável, já que plantou em mim a semente de uma pergunta que se tornou a base dessa obra. Uma boa empresa pode se tornar uma empresa excelente? Em caso afirmativo, como? Ou será que a doença de ser somente boa é incurável? É incurável. Vou de novo. Será que você está corrompido? Fechar o PDF, abrir. Vamos abri-lo de novo. Pronto. Cinco anos depois daquele fatídico jantar, é possível dizer agora, sem dúvida, sem sombra de dúvida, que a transição de uma empresa boa para excelente realmente pode ocorrer. E que aprendemos muito sobre as variáveis sutis que fazem essa transformação ocorrer. Lembra que a maior empresa que você tem é você mesmo. É essa vida aqui. Como fazer com que você se torne de bom para excelente. É isso que nós temos que estar atentos. Inspirados no desafio lançado por Bill, minha equipe de pesquisadores e eu embarcamos num trabalho de pesquisa de 5 anos, numa jornada para explorar os mecanismos internos da transformação de uma empresa boa para uma empresa excelente. Para que possam entender rapidamente a ideia do projeto, observem o gráfico na página 14. 2. Basicamente, identificamos empresas que deram um salto de resultados bom para excelente e o sustentaram ao longo de pelo menos 15 anos. Confrontamos essas empresas e passamos a chamar de empresas feitas para vencer, com um grupo rigorosamente selecionado, formado por companhias que fracassaram na tentativa de dar o salto, e com outro grupo de empresas que, quando chegaram a concretizar, não conseguiram sustentar o resultado. Comparamos, então, as empresas que antes eram boas e passaram a ser excelentes, com a empresa do grupo comparativo para detectar os fatores essenciais e diferenciadores para atuarem no processo. As empresas feitas para vencer e passaram para o crivo final e compuseram um estudo atingiram um resultado extraordinário, com um retorno médio acumulado do capital aproximadamente 7 vezes maior que a média do mercado. Nos últimos 15 anos, surgiram ao ponto de transição. Para colocar esse resultado em perspectiva, a General Electric, considerada por muitos a empresa mais bem administrada nos Estados Unidos atualmente, superou o mercado 2,8 vezes entre 85 e 2000, ou seja, 15 anos. Além do mais, se em 65 você tivesse investido $1 no fundo mútuo dessas empresas, feitas para vencer, sendo que cada uma delas mantivesse a taxa média do mercado até a data de transição e investisse simultaneamente $1 no fundo de ação do mercado, aquele dólar que você investiu na empresa feitas para vencer, atualizados até dia 1º de janeiro de 2000, teria se multiplicado 471 vezes. Tem base de coisa dessa.
em comparação a um incremento de 56 vezes apresentado pelo mercado, que já é bom, né? Se pensar. São números admiráveis que se tornaram ainda mais significativos quando leva em conta o fato de que representam o resultado de empresas que antes não eram tão admiráveis. Basta citar o caso da Walgreens. Ao longo de mais de 40 anos, vinha se comportando como uma empresa absolutamente dentro da média, que acompanhava mais ou menos o mercado. Depois, em 75, aparentemente do nada, bang! A Walgreens começou a subir, e continuou subindo. Em 31 de dezembro de 75, até 1º de janeiro de 2000, $1 investido na Walgreens batia em quase 2 vezes $1 investido na superstar da tecnologia Intel, da GE, em quase 5 vezes, na Coca-Cola, em quase 8 vezes, no mercado geral de ações, incluindo a Nasdaq, que é a Bolsa de Valores, né, dos Estados Unidos, que subiram muito no final de 99, mais de 15 vezes. Aí está o gráfico. Por que diabos uma empresa com uma história tão longa e sem nada de especial conseguiu se transformar num empreendimento que superou algumas das organizações mais bem administradas do mundo? E por que a Walgreens conseguiu dar esse salto quando outras empresas do mesmo setor, com as mesmas oportunidades, com recursos semelhantes, como a Eckhart, não conseguiram? Neste caso, isoladamente, resume a essência da nossa pesquisa. O livro não é sobre a Walgreens em si. Alguém escreveu aqui, deixa eu só ver aqui. Escreveu do André. E aí, garoto? Junto, André. Tamo junto. Boa. É nóis, estamos aqui. Bora lá. Então. Tô aqui offline, mas estou ouvindo, tá? Tá bom, tamo junto, André. Então, o livro não é sobre a Walgreens, né? Ou qualquer outra empresa específica estudando, é sobre uma empresa poder deixar de ser boa e se tornar excelente. Em caso afirmativo, de que forma? E também sobre a nossa busca de respostas universais e eternas que podem ser utilizadas para qualquer organização. Lembro, a maior organização viva é você mesmo, cara. Você é o maior entendimento do Deus vivo. É simples assim. E você tem todos os recursos desse planeta para você dar certo. É simples assim uma coisa. Esse livro é dedicado a ensinar o que aprendemos. O restante desse capítulo introdutório narra a história de nossa jornada, dá detalhes sobre o nosso método de pesquisa e apresenta uma prévia das descobertas-chave. No capítulo 2, mergulhamos de cabeça nas descobertas em si, a começar com uma das mais polêmicas de todos os estudos, a liderança de nível 5. Puta, que legal, ele vai dar vários tipos de liderança aqui. Curiosidade indômita. É comum as pessoas perguntarem, abre aspas, o que me motiva a conduzir esses enormes projetos de pesquisa? É uma boa pergunta, e a resposta básica é curiosidade. E aqui eu vou fazer um adendo, né? Você vai encontrar uma característica dos grandes pesquisadores que fizeram grandes inventos, que é a inquietude. Toda pessoa bem-sucedida, toda, realizada, é uma pessoa inquieta. Ela está pesquisando e buscando o tempo todo. Ela nunca está satisfeita, né? E tem uma outra característica importante, né? Que é a ambição, que é muito diferente de ganância, né? Ganância não tem ética. Ambição está sempre procurando mais, você nunca está satisfeito. E não significa você perder a felicidade. Hein? Você vai perder a felicidade se você, de alguma forma, perdeu o agora, você não tiver a realização da conquista. Você realiza a conquista, mas não se acomoda. Vai para o próximo nível. Esse é o lugar. Tá? Então, não há nada que eu considere mais vibrante do que pegar uma pergunta cuja resposta eu não sei, embarcar numa pesquisa em busca de resposta. Tem uma profunda satisfação em entrar no mar, como exploradores Lewis e Clark.
e rumar para o oeste, dizendo, abre aspas, a gente não sabe o que vai encontrar quando chegar lá, mas com certeza vão te contar quando voltares. A experiência, cara, maior é o processo, entende? Melhor é o processo e o final da história. Bora na jornada. Cara, nada paga uma jornada. Uma das maiores experiências que eu tive foi viajar para a Europa em 2011 sozinho. Cara, foi demais aqui. Aqui está a pequena história de uma odisseia particular iniciada para satisfazer uma curiosidade. Fase 1, a busca. A xicrinha minha, onde está? A xícara minha, onde está? Gratia mille. Fase 1, a busca. Com a pergunta na mão, comecei a reunir uma equipe de pesquisadores. Sempre que uso nós, ao longo deste livro, refiro a uma equipe de pesquisa. Ao todo, 21 pessoas trabalharam no projeto. Em determinado ponto-chave, em geral, um grupo de 4 a 6 pessoas em cada vez. Vou fazer uma aspas aqui. Foi uma das maiores experiências que eu tive fazendo minha iniciação científica. Eu fiz uma revisão bibliográfica na minha iniciação científica sobre cultura de paz. Cara, e é isso, você mergulha mesmo num lugar que é doido. Eu reuni mais de 5.000 artigos no mundo todo e fui suprimindo na direção que eu precisava, né? E acabei ficando com 14 artigos. E me baseei nesses 14 artigos. Gente, eu descobri a Liga das Nações, eu nem sabia que existia, foi a precursora das Nações Unidas, da ONU, né? Depois o evento, cara, onde nasceu essa palavra da cultura de paz, foi na África, que é um berço, né, um celeiro de coisas novas. E entendi que a violência ela é necessária na humanidade, e isso é uma bobagem, que a gente vai acabar com a violência. Né? Um vulcão, por exemplo, é super violento e destrói florestas, etc. E faz parte da natureza. É o que você faz com essa energia. Então, imagina, tudo isso por uma pesquisa, entende? De uma revisão bibliográfica. Pesquisem, cara, sempre. Você pegou uma palavra que você não sabe, é a primeira coisa. Eu abro o Google, vou lá, o significado hermenêutica dela, cara, e eu vou mergulhando naquela, ele vai abrindo chaves, é uma doideira. Então, é disso que esse cara fala. Nossa tarefa foi encontrar empresas que antes eram boas e passaram a ser excelentes, conforme exemplificamos no gráfico. Iniciamos uma marcha fúnebre de análise financeira. Uma marcha fúnebre é ótimo, cara, é isso mesmo. Em 6 meses de duração, em busca de empresas que apresentaram o seguinte padrão básico: 15 anos de retorno acumulado de investimento em ação na média do mercado ou abaixo dela. Mercado por um ponto de transição, em seguida, retorno acumulado pelo menos 3 vezes superior à média do mercado ao longo dos 15 anos subsequentes. E seja bem-vinda, Lucila. Vou fechar seu microfone, tá? Seja bem-vinda, minha irmã. Então, escolhemos o período de 15 anos porque transcenderiam os sucessos repentinos e os intervalos de sorte. Ninguém pode ser sortudo assim durante os anos seguintes. Além de exceder o período médio de gestão da maioria dos CEOs, o que ajudaria a separar as grandes empresas daquelas que deram a sorte de ter um grande líder, um único grande líder. E nós decidimos pelo limite de 3 vezes a média do mercado, que é superior ao desempenho das empresas amplamente reconhecidas como excelentes. Para estabelecer uma perspectiva, um fundo mútuo de empresas VIPs superou a média do mercado em apenas 2,5 vezes, no período de 85 a 2000. A Boeing, 3M, Coca-Cola, enfim. Johnson, Motorola, Pepsi, Procter & Gamble, Walmart e Walt Disney. Todas as empresas estão no mercado ainda, vocês notem isso. Isso nós estamos falando de uma pesquisa até 2000. E, curiosamente, foi até onde eu fui. Foi uma pesquisa que iria de 2000 até 2018,
Não, eu ia fazer uma pesquisa de 2008 a 2018, e aí eu tive que ir recuando, e aí fiz uma pesquisa de 2000, nos artigos científicos, até 2018. Diga-se, um time nada fácil de se bater, diga-se de passagem, essas empresas estão até aí no mercado até hoje. De universo inicial de empresas que apresentaram uma lista de 500, mais na Futures, em 65 a 95, montamos um processo sistemático de busca e encontramos 11 exemplos de empresas que antes eram boas e hoje são excelentes. Incluímos uma descrição detalhada de nossa busca no apêndice 1.a. No entanto, alguns pontos merecem ser rapidamente mencionados aqui. Primeiro, a empresa tinha de apresentar o padrão de transição de uma empresa boa para excelente, independentemente do empenho do seu setor. Se o setor inteiro apresentasse o mesmo padrão, desconsiderávamos a empresa. Olha que legal. Segundo, debatemos para definir se usaríamos critérios adicionais de seleção, além do retorno acumulado de investimentos e ações, tais como o impacto de sua atuação na sociedade, ou o bem-estar experimentado pelos empregados. Por último, decidimos limitar nossa seleção ao padrão de feitas para vencer, já que não pudemos considerar outro método legítimo e consistente para fazer a seleção com base nessas variáveis sem introduzir nossa própria ideia concebida. Okay? O último capítulo, porém, examina a relação entre os valores cooperativos e as empresas duradouras, feitas para vencer. Mas o foco desse esforço específico de pesquisa é responder a uma questão bem clara: como transformar uma boa organização em uma empresa que produz resultados excelentes mantidos a longo prazo. Como é importante você ter um objetivo bem definido, né? Isso é a base do começo de qualquer pesquisa e livro ou trabalho que você vai fazer. É ter um objetivo muito claro, qualitativo e quantitativo, né? Direcionado. É isso que eles fizeram. Casos de empresas que eram boas e se tornaram excelentes. Não percam nunca a base. Não tá conseguindo ouvir? Não está conseguindo ouvir? Por que não está? Por quê? Eu estou ouvindo. Ah, tá. Ok. Legal. Muito bem. Então, nunca percam a base, entende? De que leiam esse livro como se você fosse essa empresa viva, que vai se tornar de uma empresa boa para uma empresa excelente. E que precisa manter uma consistência. Você entende, cara? A gente não vence sem consistência, sem disciplina, sem ritmo, né? Sem perseverança. Isso está ligado diretamente com a fé. Você precisa estar com a fé renovada, e essa fé renovada ela tem que estar completamente ligada com Deus vivo. Se não tiver conectado com Deus vivo, cara, você está ferrado. É simples assim. Estou dando um recado assim muito claro, cru, né? Isso eu experimentei na dança, né? Eu dancei durante 30 anos, tive uma companhia de dança, etc. Eu só perseverei na dança porque eu tinha uma fé inabalável, cara, naquilo que eu estava fazendo. Tinha uma paixão, eu conseguia me ver no futuro, eu realizava e congregava os resultados, né? E eu me tornei de uma potência a alguém realizado. Simples assim na história, né? Bom dia, Maria Francisca. Ai, meu Deus. Bem, querido. Marcelo. Olha lá. Caso de empresas que eram boas, se tornaram excelentes. Caso da Abbott. E eu convivi com a Abbott muito tempo, porque a sede dela era no Brooklyn. Muito legal isso aqui. Circuit City. Fannie Mae, Gillette, Cleveland Clark, Ron Muco, Philip Morris. Que pena, né? Que a Philip Morris cresceu. Pete Boris, Al Green, enfim. À primeira vista, ficamos surpresos com a lista. Quem diria que a Fannie Mae pudesse superar empresas como a GE e a Coca-Cola? Ou a Al Green bateria a Intel? Essa lista surpreendente seria impossível reunir um grupo mais heterogêneo. Nos ensinou logo de cara uma lição-chave.
É possível fazer a transição de uma empresa boa para excelente nas circunstâncias e nas situações mais improváveis. Essa foi a primeira das muitas surpresas que nos levaram a reavaliar a nossa visão de excelência empresarial. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Está sem eu não estou vendo a página aqui, eu queria até a página 30. Nós vamos de 30 em 30. Não, deixa eu ver. 30 não vai dar. Nós temos que ler 47. Temos que ler 40 páginas. 35 a 40 páginas. Vamos lá. Para dar na semana. Um livro por semana! Bora, galera! Bora! Fase 2. Peraí, como é que eu vou descobrir? Espera um pouquinho, queridos. Vamos ver se vai dar certo isso aqui, se não vai travar. Preciso descobrir a página. A 18. Pronto, olha aqui. Nós temos que ir até... Vamos pelo menos até aqui. Ok. Vou até o nível 2 aqui, ó. E fala sobre liderança nível 5. Tá? Então, bora lá, bora lá. Trava não. Aí. Pronto. Fase 1, fase 2. Então, comparar com o quê? Em seguida, demos, talvez, o passo mais importante de todos os esforços da pesquisa, confrontar as empresas que fizeram a transição de boa para excelente e um conjunto criteriosamente selecionado de empresas que não o fizeram, e passamos a chamar de grupo de comparação direta. A questão crucial do nosso estudo não é tão somente o que as empresas feitas para vencer têm em comum, e sim o que as empresas feitas para vencer têm em comum e o que as distingue das empresas de grupo de comparação direta. Veja da seguinte forma: suponha que você queira estudar o fator que produz ganhadores de medalha de ouro em Jogos Olímpicos. Se você estudasse apenas os ganhadores, descobriria que todos eles têm treinadores. Porém, se analisássemos os atletas que integraram a equipe olímpica e jamais ganharam uma medalha em Jogos Olímpicos, descobriríamos que eles também tiveram treinadores. A questão fundamental é quais são os fatores que sistematicamente diferenciam os ganhadores de medalha de ouro olímpicas dos atletas que nunca conquistaram a medalha. Selecionamos 2 grupos de empresas para fazer o controle de comparação. O primeiro grupo foi o da comparação direta, ou seja, empresas que faziam parte do mesmo setor de atividade daquelas que deixaram de ser boas para se tornarem excelentes, com as mesmas oportunidades e recursos semelhantes à época da transição, mas que não fizeram o salto. O segundo grupo foi o da comparação não sustentáveis, ou seja, empresas que deram um salto de curta duração da condição de boa para excelente, mas não conseguiram manter a trajetória. Nosso objetivo nesse caso, era enfocar a questão da sustentabilidade. Na realidade, sustentação, essa palavra está errada aqui, viu? E as pessoas usam muito essa palavra errada. Sustentabilidade é uma coisa, sustentação é outra. São coisas completamente distintas, né? E que usam equivocadamente, né? Quando você tem uma sustentação que sustenta aqui, sustentabilidade que usam para esse lugar da sustentabilidade global, sustentabilidade do sistema do mundo, né? Como se ele fosse autossustentável, né? Está equivocado nesse lugar.
É um lugar de, é isso, de sustentação, que ele se autossustente e não que ele tenha sustentabilidade. Ao todo, isso nos rendeu um conjunto de 28 empresas, 11 feitas para vencer, 11 empresas na comparação direta e 6 de comparação não sustentável. 3. Dentro da caixa preta, depois voltamos nossa atenção para uma análise aprofundada de cada caso, reunindo todas as matérias publicadas sobre as 28 empresas, de 50 anos atrás ou mais, até agora. Codificamos sistematicamente todo o material em categorias, estratégias, tecnologia, liderança, entre outras. Depois, entrevistamos a maioria dos executivos de empresas feitas para vencer, que ocupavam cargos chaves de responsabilidade durante o período de transição de boa a excelente. Iniciamos também um amplo espectro de análises qualitativa e quantitativa. Pegaram o que eu falei? Precisa ter isso. Sempre está medindo e mensurando qualitativa e quantitativamente todos os seus passos. Sempre. Examinando tudo, desde as aquisições até as comparações dos executivos, das estratégias de negócio, a cultura cooperativa, de demissões ao estilo de liderança, de indicadores financeiros, a rotatividade dos administradores. Quando tudo havia sido feito e dito, o projeto como um todo havia consumido 10 anos e meio de esforços das pessoas. Lemos e codificamos sistematicamente 6.000 artigos. Os caras superaram, eu fiz 5. Não, foi só 14. Eu peguei 5.000, eles sistematizaram 5.000, cara. Isso é muita coisa. 6.000, aliás. Geramos mais de 2.000 páginas de transcrições de entrevistas e criamos 384 milhões de bytes de dados no computador. Cara, os caras fizeram uma pesquisa ampla. Acabamos por enxergar o nosso esforço de pesquisa como algo parecido com o olhar dentro de uma caixa preta. Uau! Legal essa visão, cara. Você abrir a sua caixa preta, você olhar tão fundo, né? Para você estar nessa caixa preta. Cada passo ao longo do caminho era como instalar mais uma lâmpada para lançar luz sobre o funcionamento interno do processo de transição da empresa boa para excelente. Com os dados em mãos, iniciamos uma série de debates semanais com a equipe de pesquisa. Para cada uma das 28 empresas, os membros da equipe e eu líamos sistematicamente todas as matérias, as análises, as entrevistas, as codificações de pesquisas. Eu fazia uma apresentação para a equipe sobre determinada empresa, tirando conclusões potenciais e fazendo perguntas. Em seguida, passávamos a debater, discordar, dar socos na mesa, levantar nossas vozes, fazer pausa, refletir, debater um pouco mais, fazer pausas, pensar, discutir, resolver, questionar e debater ainda mais o que tudo aquilo significava. Cara, esse é um processo mágico. O que há na caixa preta? Resultados excelentes. É importante compreender que desenvolvemos todos os conceitos contidos nesse livro, fazendo deduções empíricas diretamente com dados apurados. Não começamos não começamos o projeto com uma maioria para testar ou provar. Então, queremos construir uma teoria a partir da base, derivada diretamente das evidências. Uau! Eu sinto um trabalho responsável, cara, profissional mesmo, entende? Assim, vamos mergulhar nesse lugar, assim, sem nos excluir de nada. Seja bem-vinda, Cristina. Fizemos... deixa eu ver. A raiz de todo o nosso método foi o processo sistemático de confrontar os exemplos de empresas feitas para vencer com as empresas passivas de comparação direta, perguntando sempre qual a diferença entre elas. Fizemos questão de identificar também os cães que não latiam. E um clássico de Sherlock Holmes, a Estrela de Prata, o famoso personagem identificou o curioso incidente do cão durante a noite, uma pista principal. Ocorre que o cão nada fez durante a noite, e esse, de acordo com Holmes, foi o curioso incidente que levou a concluir que o principal suspeito devia ser alguém
que o cão conhecia bem. Olha que legal. O nosso estudo, os pontos que nós não encontramos cães que esperávamos que latissem, mas não latiram, acabaram sendo as melhores pistas para o funcionamento interno das empresas feitas para vencer. Quando saímos da caixa preta e acendíamos as luzes, costumávamos ficar tão atônicos diante do que não víamos como diante do que víamos. Por exemplo, líderes do tamanho do mundo, celebridades que vêm de fora, são inversa e negativamente associados à transformação de uma empresa boa numa empresa excelente. 10 dos 11 CEOs das empresas feitas para vencer vieram de dentro da própria empresa, enquanto as empresas do grupo de comparação direta contratavam executivos de fora com frequência 6 vezes maior. Então, ponto-chave, hein? Formar. Não identificamos um padrão sistemático que ligasse formas específicas de comparação dos executivos ao processo de transição de empresa boa para excelente. A ideia de que a estrutura de comparação dos executivos é um dos fatores-chave do desempenho corporativo simplesmente não é sustentada pelos dados. A estratégia em si não distinguiu a empresa feita para vencer das empresas do grupo de comparação direta. Ambos os conjuntos de empresa tinham estratégias bem definidas, e não há provas de que as empresas feitas para vencer tinham dedicado mais tempo ao planejamento estratégico de longo prazo do que as empresas de grupo de comparação direta. As empresas feitas para vencer não se concentravam prioritariamente no que fazer para se tornar excelente. Elas se concentravam igualmente no que não fazer e no que parar de fazer. Olha que legal isso. O que não fazer e o que parar de fazer. O que estava dando errado. Né? Parar de fazer o que estava errado. A tecnologia e as mudanças provocadas pela tecnologia não tiveram virtualmente nada a ver com o processo de alimentar uma transformação de empresa boa para excelente. A tecnologia pode acelerar uma transformação, mas não pode causá-la. Muito interessante. Fusões e aquisições não tiveram papel algum em transformação de uma empresa boa para excelente. Duas grandes mediocridades reunidas jamais formam uma empresa excelente. As empresas feitas para vencer deram muito pouca atenção para a administração de mudança, a motivação de pessoas e a criação de alinhamento. Sobre as condições certas, os problemas de comprometimento, alinhamento, motivação e mudança se diluíram em grande parte. As empresas feitas para vencer não tinham nome, slogan, evento de lançamento ou programas de marca ou programas para marcar sua transformação. Na verdade, algumas disseram não ter noção na época do tamanho da mudança. Sim, elas produziam um salto verdadeiramente revolucionário em termos de resultado, mas não mediante ao processo revolucionário. As empresas feitas para vencer não estavam, em modo geral, em grandes setores industriais. E algumas estavam em setores terríveis. Em nenhum caso, tivemos uma empresa que, por acaso, estava sentada bem na ponta de um foguete, quando deslanchou. A excelência não é uma função das circunstâncias. A excelência, como pudemos ver, é em grande parte uma questão de escolha consciente. Ó, que legal. Muito bom isso aqui. Muito bom. Fase 4. Do caos ao conceito. Tentei inventar uma forma simples de transmitir tudo o que foi necessário para partir de todos os dados, análise e debate, e cães que não latiam, e chegar às descobertas finais do livro. A melhor resposta que posso dar é que foi um processo interativo de ir e voltar.
desenvolver ideias e confrontá-las com dados. Ideias e confrontá-las com dados e fatos. Isso é muito legal. Você não só pegar uma ideia e desenvolver, mas você pegar uma ideia e você comparar com os fatos que já existem. Isso é novo para mim. Isso é bem interessante de pensar. Bem interessante de pensar. Revisar as ideias, montar uma estrutura. Vê-las, desmoronar sobre o peso das evidências e reconstruí-las de novo. Porque é isso. Você tem uma ideia, a hora que você pega a evidência, essa ideia vai ser desmontada. Você vai ter que montar uma nova ideia. E isso é como se você fosse, na minha concepção, na minha visão, como se você fosse tirando um óleo essencial. Cara, isso é muito interessante. Muito interessante. O processo foi repetido inúmeras vezes, até que tudo se encaixou numa estrutura coerente de conceitos. Todos nós temos um ou dois pontos fortes na vida. E suponho que o meu seja a habilidade de pegar um monte de informações desorganizadas, enxergar o padrão e extrair uma ordem da bagunça, ou seja, ir do caos ao conceito. Dito isto, desejo enfatizar mais uma vez, porém, que os conceitos presentes na estrutura final, esquematizada a seguir, não representam as minhas opiniões, embora eu não consiga excluir totalmente da pesquisa os meus próprios conceitos e aspectos psicológicos nas descobertas que estão na estrutura final e tiveram de atender a um rigoroso padrão, antes que a equipe de pesquisa viesse a considerá-la significativa. Cada conceito primário presente na estrutura apareceu como uma variável de mudança em 100% das empresas feitas para vencer ou em menos de 30% das empresas do grupo de comparativa direta. Aos anos cruciais, todo insight que não passou neste teste não ganhou importância suficiente para figurar no livro como um conceito que constituísse um tema de capítulo. Aqui temos, então, uma visão geral da estrutura de conceito, uma prévia do que vem por aí, do resto do livro. Pense na transformação como um processo de construção seguido de uma ruptura. Processo de transformação, de construção. Processo de construção seguido de uma ruptura. Subdividido em 3 amplos estágios. Pessoas disciplinadas, pensamentos disciplinados e ações disciplinadas. Aqui está a chave de todo o livro. Chave de todo o livro. E é o que eu falei no começo. Né? Pessoas disciplinadas, pensamentos disciplinados e ações disciplinadas. Dentro de cada um desses 3 estágios, há 2 conceitos chaves apresentados na moldura e na descrição diante. Permeando a estrutura inteira, há ainda um conceito que viemos a chamar de volante, e que capta a gestalt de todo o processo de transformação de uma boa empresa excelente. Gestalt é o fechamento de um processo, tá? E capta o fechamento de todo o processo de transformação de uma empresa. Quando fala de Gestalt, fechamento de processo. Então, lá, construção, ruptura para cima. Liderança nível 5, primeiro quem é, depois o que. Então, pessoas disciplinadas, vai passar por onde? Uma liderança nível 5. Primeiro quem, depois o quê. Pensamentos disciplinados, vai enfrentar a verdade nua e crua, conceito do porco-espinho. Depois a ação disciplinada, cultura da disciplina, aceleradores tecnológicos. Muito bom. Liderança de nível 5. Ficamos surpresos, na verdade, chocados, ao descobrir o tipo de liderança exigida para transformar uma empresa de boa para excelente. Em comparação com os líderes de elevado perfil e personalidade forte, que fazem as manchetes e se tornam celebridades, os líderes da empresa feitas para vencer parecem ter vindo de Marte. Gostei dessa comparação. Apagados, quietos, reservados, até mesmo tímidos. Esses líderes são uma mistura paradoxal de humildade pessoal com firme vontade profissional. Caraca, muito bom, faz sentido completamente para mim. Estão mais para Lincoln e Sócrates do que para Platão ou César.
Primeiro quem, depois o quê? Esperávamos que os líderes das empresas feitas para vencer fossem começar com a definição de uma nova visão e uma nova estratégia. Em vez disso, descobrimos que eles primeiro puseram as pessoas certas no bar, tiraram as pessoas erradas e colocaram as pessoas certas nos lugares certos. Só depois é que decidiram para onde o barco deveria rumar. O velho adágio, as pessoas são seu ativo mais importante. Na verdade, está errado. As pessoas não são o ativo mais importante. As pessoas certas é que são. E isso, cara, é muito interessante. O Ronaldo Fenômeno comprou agora o Cruzeiro, né? E ele tem empresariado. Ele tinha comprado um time em Miami. E ele falou outro dia, eu comprei esse time só para testar, né, as coisas. Aí ele comprou um time da segunda divisão da Espanha e agora ele comprou o Cruzeiro, né? A primeira coisa que ele fez foi rapar, limpar completamente, começar a colocar a gente do time dele na história, né? E ele é um bom empresário. Esse cara é um bom empresário. Ele sabe gerir a carreira e os negócios dele. Enfrente a verdade nua e crua, mas nunca perca a fé. Falando sobre isso, né? Então, aprendemos que um prisioneiro sobrevivente de guerra tinha muito mais a nos ensinar sobre o que é preciso para encontrar um atalho rumo à excelência do que a grande maioria dos livros sobre estratégia cooperativa. Todas as empresas feitas para vencer abraçaram o que viemos a chamar de paradoxo stockpile. É preciso manter uma fé inabalável no fato de que você pode e vai vencer no final, a despeito das dificuldades. Isso é chave. Eu falei disso na questão da minha carreira como bailarina. Isso eu tenho assim claro, sabe? E de uma forma macro e micro. Então, o que eu quero dizer? Uma aula de dança. Você tem que entrar nessa aula de dança, você não tem ideia do que é uma aula de dança clássica, mesmo. Uma aula profissional de dança clássica, cara, é 1h30, cara, você se exercitando, pulando e ativo com os exercícios e sem pausa. É assim, pausa de 30 segundos. O professor mostra o passo, você tem que fazer o passo, cara, entendeu? E tem que guardar a sequência. Você olha e guarda a sequência, já tem que executar a sequência com a técnica apropriada. Isso é muito doido. Do lado direito e lado esquerdo, trocando as pernas. Meu, é uma doideira, vocês não estão entendendo. É uma coisa de nível de excelência, cara, que você tem que entrar na aula dizendo, eu vou fazer isso daqui, isso aqui vai dar certo. Exatamente isso. Você vai desenvolvendo o nível de excelência. E eu vou dizer uma coisa, eu vi tanta gente caindo, cara, no meio do caminho, tanta gente, porque não dá conta. Então é isso, sabe? Tá aqui o negócio e o foco, determinação, disciplina. E todo dia, caiu, levanta. Caiu, levanta. Né? Esse, inclusive, era um dos exercícios que eu fazia com a minha companhia de dança. Né? Chegava um determinado momento que eu dava o exercício, nosso chão era macio, né? Tinha um EVA embaixo. E eu pegava a pessoa, num determinado momento, e ia derrubava ela. Né? E ela levantava, eu derrubava ela levantava. E eu derrubava assim, derrubava assado, não deixava levantar, pulava em cima, cara. E aquilo era uma doideira, até a pessoa berrar, com raiva que ela queria levantar, e eu derrubava ela, assim, entendeu? Para pegar isso, entender o que é isso, entender o que é isso. Vamos lá. Tô gostando desse cara, Cadê? Então, é preciso manter uma fé inabalável no fator de que você pode e vai vencer até o final de todas as dificuldades. E, ao mesmo tempo, ter a disciplina necessária para enfrentar os fatos mais brutais de sua atual realidade, sejam eles quais forem. É isso aí. O conceito do porco-espinho, a simplicidade dentro dos 3 ciclos. Para que uma empresa boa se transforme em uma empresa excelente, é necessário transcender a maldição da competência, ou a bendição. Tá? Eu não gosto dessa palavra. Né? Isso é uma palavra que a gente não deve usar. Né? Maldiçoado, maldito, tem que tirar isso da nossa boca. Tá? Então, a bendição da competência, eu trocaria aqui.
Porque é isso, se você está no caminho da luz, é bem dizer, é bem olhar, é bem falar, né? É a bem-ação, a bem-aventurança e assim por diante. Só porque o negócio estratégico está instalado em determinada área de atuação, só porque você vem fazendo aquilo há anos ou até mesmo há décadas, isso não significa necessariamente que você pode ser o melhor do mundo naquilo. Exatamente. Padrão de excelência. Tem que manter competência. E, se você não pode ser o melhor do mundo no seu negócio principal, então ele não pode absolutamente servir de base para uma empresa feita para vencer. Assim sendo, tal negócio precisa ser substituído por algo simples que reflita o profundo conhecimento de 3 círculos independentes aos quais nos referimos posteriormente. Uma cultura da disciplina. Todas as empresas têm uma cultura. E algumas empresas têm disciplina, mas poucas empresas têm uma cultura de disciplina. Quando você tem pessoas disciplinadas, não precisa de hierarquia. Cadê minha asa direita e esquerda? Está escutando aí? Cadê minha asa esquerda e direita? Hã? Quando você tem pessoas disciplinadas, não precisa de hierarquia. Quando tem pensamentos disciplinados, não precisa de burocracia. Quando tem ação disciplinada, não precisa de controles excessivos, entende? Quando você combina uma cultura da disciplina a uma ética empreendedora, consegue a alquimia mágica do desempenho extraordinário. Ah, meu Deus do céu, esse é o aceleradores tecnológicos. As empresas feitas para vencer pensam de forma diferente em relação ao papel da tecnologia. Elas jamais usam a tecnologia como meio principal para alimentar uma transformação, porque não é mesmo, né? Nada vai substituir a competência humana, nada. No entanto, paradoxalmente, são pioneiras na aplicação de tecnologias criteriosamente selecionadas. Aprendemos que a tecnologia em si nunca é a causa primária ou básica da excelência ou do declínio. O volante e o círculo de destruição. As empresas que desencadeiam revoluções, programas radicais de mudança ou dolorosas reestruturações certamente fracassarão ao tentar dar o salto da empresa boa para excelente. Não importa quão espantoso seja o resultado final, as transformações de empresas boas para excelentes jamais ocorreram de uma tacada só. Mudanças constantes e graduais, cara, uma grande transformação sem dualidade. Eu estou falando aqui, ó, eu acabei de falar uma linguagem que quem é NIT 4S entendeu. Mudanças constantes e graduais. Nós estamos falando o quê? Do 7º caminho, para chegar ao 13º caminho, que é a grande transformação. 7 e 6 vai dar 13. Isso é o que a gente chama de permutações. O que é o caminho 6? É o caminho que você tem a trindade dupla. É uma trindade masculina e uma trindade feminina em que você direciona isso, você dá fluxo a ela para uma direção. Se você der fluxo a ela, você vai dar essas mudanças constantes e graduais, não vai precisar dar soluço e grandes transformações, que não vai levar a uma empresa excelente. São as mudanças constantes e graduais. Para você ter uma mudança constante e gradual, você tem que dar esse fluxo do yin e do yang, do masculino e feminino, do positivo e negativo, direcionado. Os 2 cavalos para o mesmo lado, porque senão você não chega lá. Pegaram? Agora eu jorrei, hein? Não houve uma ação definidora isolada, nenhum grande programa, nenhuma inovação arrasadora, nenhum sopro solitário de sorte, nenhum instante milagroso. Você é o milagre. Ao contrário, o processo lembra o ato de rodar incansavelmente um enorme e pesado volante em determinada direção. Volta após volta, construindo momentum. Eu dei um seminário só sobre momentum, cara, há uns 2 anos atrás. O que é isso, né? Momentum ele é feito de pequenas ações que vai criar esse boom. Momento não é isso que a pessoa pensa, puf, explode, não. Você vai acumulando essa energia e pum, cria esse momento. Ele é criado, o momento é criado. Até um ponto de ruptura, para depois transcender. De feitas para vencer, para feitas para durar. Nenhuma invenção
irônica, algo que vejo neste livro não como uma sequência de feitas para durar, mas sim como uma obra de que precede, uma obra que o precede. Este livro fala de como transformar uma boa organização numa organização que gere excelentes resultados sustentáveis. O livro feito para durar explica como pegar uma empresa como excelente resultado e transformá-la numa empresa excelente e sólida, com envergadura de ícone. Realizar esse movimento final exige valores essenciais, um propósito que esteja além de apenas ganhar dinheiro, combinado a uma dinâmica-chave de preservar o negócio principal e estimular o processo. Então, ele traz aqui um conceito. Excelentes feitas para resultado, mais feitas para excelente. Vencer, sustentável, durar e duradouro. Se você é um estudioso do livro Feitas para Durar, solicito colocar de lado suas perguntas sobre as ligações específicas entre os dois estudos, antes de mergulhar nas descobertas de Feita para Vencer. No último capítulo, voltarei a essa questão e farei a ligação entre os dois. A física atemporal do processo de transição de empresas boa para excelente. Eu tinha acabado de apresentar minha pesquisa para um executivo da internet reunido em uma conferência quando alguém levantou a mão. Suas descobertas continuarão a ser aplicáveis na nova economia? Será que não devemos jogar fora todas as velhas ideias e começar do zero? Trata-se de uma pergunta cabível, já que realmente eu não vejo que existem perguntas incabíveis, tá? Todas as perguntas são cabíveis. Vou deixar um adendo aqui. Não existe pergunta tolo que não pergunta. Toda pergunta é boa. Então, realmente vivemos num tempo de mudanças radicais e é feita com tanta frequência que eu gostaria de me livrar dela logo de cara. Antes de entrar na parte principal do livro, sim, o mundo está mudando e vai continuar mudando, mas isso não significa que devamos irromper nossas buscas por princípios à prova do tempo. Vejam a coisa sob o seguinte prisma. Ainda que as práticas da engenharia mudem e evoluam continuamente, as leis da física permanecem relativamente fixas. Relativamente fixas, não. Elas mantêm fixa. Gravidade é gravidade, puxa em puxa. E eu vou além. As leis sutis também regem tudo, né? A gente evolui, cria não sei o quê, cria não sei o que lá, e continua tendo água. Nós precisamos de água, precisamos de água, de ar, precisamos de tudo que é natural, da geometria ou da natureza sagrada, né? Sem isso, você não faz nada, né? Bom, gosto de pensar em nosso trabalho como uma busca de princípios atemporais, a física duradoura das grandes organizações, que continuarão a ser verdadeiros e relevantes, não importa o quanto o mundo em torno de nós muda. Sim, a aplicação específica vai mudar, a engenharia, mais determinadas leis imutáveis do desempenho humano organizado, a física perdurarão. A verdade é que não existe nada de novo em estar em uma nova economia. Aqueles que viveram a invenção da eletricidade, do telefone, do automóvel, do rádio ou do transmissor, será que eles sentiram menos do que a gente sente hoje? Que haveria uma nova economia? E a cada interpretação de uma nova economia, os melhores líderes aderiram a determinados princípios básicos com rigor e disciplina. Continua. Não é rigidez, hein? Quebra. Rigor, disciplina, com amor e flexibilidade. Estou dando um adendo aqui. Isso tem que estar junto, amor e flexibilidade. Algumas pessoas argumentarão que a proporção e o ritmo das mudanças hoje é maior do que qualquer momento no passado. Talvez, ainda assim, algumas das empresas que figuraram em nossos estudos sobre empresas feitas para vencer enfrentaram níveis de mudança que rivalizaram com qualquer situação da nova economia. Por exemplo, durante o início da década de 80, o setor bancário se transformou completamente em cerca de 3 anos, quando o peso das desregulamentações chegaram, arrebentando tudo. Aquilo certamente foi uma nova economia?
para o setor bancário. No entanto, a Wells Fargo aplicou cada uma das descobertas registradas nesse livro para gerar resultados fantásticos. Bem, no meio das acelerações de mudanças provocadas pela desregulamentação. Enquanto se debruça sobre os próximos capítulos, tenha em mente um ponto-chave. Este livro não é sobre a velha economia, nem sobre a nova economia, muito menos sobre empresas a respeito das quais você está lendo ou sobre o negócio em si. O livro trata essencialmente de uma coisa: os princípios atemporais vigentes no processo de transição de uma boa para uma excelente empresa. Fala sobre como pegar uma boa organização e transformá-la numa organização que gera excelentes resultados sustentados, utilizando para isso a definição de resultados que melhor se aplica à sua organização. Talvez isso seja uma surpresa, mas, no fundo, eu nunca vejo meu trabalho como algo relativo ao estudo de negócio. Nem vejo o livro fundamentalmente como livro de negócio. Em vez disso, vejo meu trabalho como algo sobre a descoberta dos fatores que criam as grandes organizações duradouras a qualquer tipo. Tenho curiosidade de entender as diferenças fundamentais entre o bom e o ótimo, entre a excelência e o mediano. Está na média que é medíocre, isso é terrível. Por acaso, uso as corporações por meio de entrar na caixa preta? Faço isso porque as empresas com ações na bolsa, ao contrário de outros tipos de organização, têm duas enormes vantagens ao ponto de vista da pesquisa. Uma definição de resultados amplamente condensados, de modo que se possa selecionar com rigor um conjunto deles para efeito de estudo. E abundância em dados facilmente acessíveis. Tem a IPO, que está dentro da Bolsa, está com a economia aberta, e eles têm um relatório anual sobre a economia deles, né, que é praticamente impossível mascarar esse lugar. A ideia de que o bom é inimigo do ótimo não é apenas um problema de negócio. É um problema de raça humana, cara. Agora o cara fica pesado. Claro, porque as empresas são feitas por quê? Por humanos. E se chegamos a romper com as tradições em relação ao bom para transformá-lo em ótimo, é sinal que temos uma contribuição, é sinal de que temos uma contribuição de valor a fazer para qualquer tipo de organização. As boas escolas talvez possam se tornar ótimas escolas. Os bons jornais, talvez ótimos jornais. Excelentes jornais. As boas igrejas talvez se tornarem excelentes igrejas. Podiam acabar. Essa é a minha visão. Mas elas precisam ainda estar aí, que algumas pessoas que precisam delas. Está tudo bem. E as boas empresas talvez se tornarem excelentes empresas. Assim, convido você a juntar-se a mim numa aventura intelectual para descobrir o que é necessário para transformar um bom em ótimo. Incentivo também a questionar e a desafiar aquilo que vir a aprender. Como disse, em certa vez, um dos meus professores prediletos. Abre aspas. Os melhores alunos são aqueles que nunca acreditam completamente em seus professores. Fecha aspas. Em grande verdade, mas só que ele também disse, abre aspas, mas a pessoa não precisa rejeitar os dados simplesmente porque não gosta daquilo que neles se revela, fechado. Ofereço tudo o que está nesse livro à sua consideração criteriosa. Não a concordância cega. Você é o juiz e o júri. Deixe as evidências falarem por si mesmas. Vamos parar aqui. Muito bom por isso. Uau, incrível. E aí? Curtiram? Fizemos uma leitura ampla aqui, hein? O que foi mais significativo para vocês aí? Conta aí para mim. Foi bom, viu, Luiz? Muito bom. André Luiz, querido. Bom, né? Top, Bom, muito top. porque a gente vai trazendo, né, cara, reflexões, né, e vai amarrando coisas. É diferente de você só ler, né? Tá sendo interessante essa experiência. Já que vai ser um desafio, cara, são 300 páginas esse bendito livro. 40 por dia, né? Eu penso 40 por dia. A gente leu, vamos ver como é que eu vou distribuir.
O problema é que nessa toada eu vou ter que ler domingo também, né? Enfim, vamos ver como é que eu vou fazer. Estou colocando aqui, estou botando aqui numa... doído. É. É doído, mas não é impossível. Não, nada é impossível para aquele que quer e crê. Tá tudo bem. O que foi mais significativo para vocês, queridos? O que ficou latente assim para vocês? Então, Luiz, está dando para me ouvir? Tá. Tá? Ah. Ele traz até aqui um chamado a você sair da sua zona de conforto, assim que eu vi, né? Você sair da sua zona de conforto e ele traz a possibilidade de ser excelente, porque às vezes você pensa que está bem, que está fazendo o máximo e na verdade não está, né? Aí é quando você traz a disciplina, a rigidez nessa disciplina ainda, que você seja ali tomando conta dessa empresa, trazendo para nós, que somos nós, que eu acredito que antes de gerir qualquer coisa, eu preciso trazer isso para mim, né? Eu como empresa, ser capaz de gerir meus sentimentos, pensamentos, vontade, enfim, dar conta disso para que eu possa dar um outro passo, né? Para sair dessa zona de conforto. Então, é isso que ficou muito para mim, né? A questão de eu como uma organização. Então, eu tenho partes aqui onde eu sou presidente, a diretora, o servidor, né? Dentro de mim tem tudo isso que eu tenho que olhar e organizar, né? De certa forma. É isso que eu vi neste momento. Então, eu quero deixar uma reflexão para nós aqui, né? Eu liderei aí, né, um movimento do Plan 24, agora o Plan 4x1, né, que é o planejamento para 2021, né? A grande questão é o seguinte, né, que eu pergunto assim, seu casamento está bom? Seu empreendimento está bom? A sua conduta com o seu corpo está bom? Sua alimentação está boa? Seu sono está bom? Seu exercício físico está bom? Sua espiritualidade está boa? A sua carreira está boa? Né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque como tornar excelente se nem bom está? Isso é duro de olhar, cara. E eu tenho falado muito sobre isso, entende? Se você não organizar suas 4 grandes áreas e deixar ela minimamente, né, organizada, essas 4 grandes áreas que eu acabei de falar, né, sua finança, suas relações e sua saúde, sua carreira e objetivo de vida, sua espiritualidade, conceitos com o mundo, deixar isso é como se você... Vou colocar ordem na casa. A partir daí eu consigo ser excelente, cara. Como é que eu vou me tornar excelente se nem bom eu sou? Você entendeu? É uma merda. Olhar, mas é a verdade. Fala, André. Você ia falar alguma coisa da Luiz? Não, eu concordo plenamente com você. Eu vou tentar colocar numa palavra. Acho que é autoconhecimento, Luiz. Acho que quando você resolve mexer com você mesmo, e aí, lógico, talvez de pessoa para pessoa muda alguma área, alguma coisinha, outra coisa, né? Eu acho que é isso mesmo. Se você tem um conceito de sociedade, e sociedade começa com você e a mulher. Se você tem um conceito que empresa, você é uma empresa, é uma máquina, né? Você vai ter que se autoconhecer nesse sentido. É um pouco do que eu penso, mas eu concordo plenamente com o que você está falando. Eu tenho dito isso, sabe? Que eu não... eu estou mirando nos 25%, sabe? E quando eu falo isso, são pessoas que ou já sacaram que precisam organizar a vida delas, ou já está com a vida organizada e estão dando um salto.
Eu não quero mais trabalhar, não quero estar mais ligado com os 70% da humanidade, entende? Eu tenho compaixão por eles, está tudo bem, está tudo aí, vai tocar a sua vida, entendeu? Mas eu quero me alinhar, sabe? E me conectar com os 25%, sabe? Que já sacaram e que, cara, eu leio esse livro, mas eu não vou ficar aqui chorando e reclamando, sei lá de quem. Né? É um chute no meu saco? Entendi. Ou nos meus ovários, né? Como eu sempre brigo, né? Brinco com isso, né? Entende? Mas eu assumo a responsabilidade, cara, de mudar. Não dá mais tempo, cara. Não há mais tempo de brincar, entende? Não tem mais tempo. A gente já sabe como se alimentar, como se exercitar. Não estamos há 30 anos atrás, que ninguém sabe isso, a importância do sono. Então tem que fazer, cara, tem que entrar em ação. Minimamente entrar em ação. Minimamente entrar em ação. Para tornar a coisa boa, para lograr ser excelente. Acabou.com.br, entende? Esse lugar é um lugar que não dá mais para ficar discutindo. Eu não quero mais dedicar meu tempo a essa discussão. Essas pessoas que vão discutir entre elas, vão ficar falando de sextou, que vai para o shopping, encher a cara, sei lá o que elas vão fazer na vida delas. Entendeu? Concordo, plenamente. É isso. Edna, quer trazer algo? Você não está podendo falar? Alguém quer trazer mais alguma coisa? A gente pode ir encerrando. Tá dando... tá bom pra caramba, cara. Ficamos aqui 1h30, cara. Tem base um negócio desse, bicho. Só uma pergunta. 4h50. Você vai fazer a leitura a semana inteira esse horário? Semana inteira. Terminei o 459, né? Que eu termino por volta das 7, 7h30, aí eu já abro aqui. Tá bom. Depois você me chama no PV lá. Tá bom, a gente conversa no privado. Tá. Muito bom, queridos. Então, vamos lá, subir isso aqui para o YouTube, deixar lá registrado, né? Dentro da plataforma. E amanhã a gente continua a leitura. Segundo capítulo, o bicho vai começar a pegar. O cara só preparou o terreno. Amanhã é que o bicho vai pegar. Já foi um chute. Imagina, cara, esse livro vai ser terrível. Vai ser bom. Um beijo na alma de vocês, viu? Vocês estão no meu coração, que a gente sinta a bênção que você já é. Gratidão. Sinta a bênção que já é o dia. Sim, que a paz esteja no coração de todos, tá bom? E na casa de vocês. Um beijo. Valeu, Tchau, gente. beijo. Valeu, Obrigada. valeu.